Então, muito boa tarde a todos. Cumprimento os peticionários. Estamos aqui para debater a petição sobre a construção da nova Ponte de Santana e a eliminação da passagem de nível da linha de norte e pela requalificação da Ponte de Rainha Dona Amélia. O número de subscritores desta petição são 224. Não era obrigatório a audição dos peticionários. Eu, enquanto deputado relator, achei por bem que os peticionários fossem recebidos, até sendo eu também eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém e já conheço bem esta problemática. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, estão presentes o grupo parlamentar do PSD, o do Partido Socialista por mim próprio, também o do Partido Comunista Português e o do grupo parlamentar do Chega. São os grupos parlamentares que estão presentes na reunião. Funciona da seguinte forma: vocês vão ter 10 minutos para a apresentação inicial, depois cada grupo parlamentar vai ter 3 minutos para fazer a intervenção e depois 10 minutos finais para vocês responderem. Temos que ser relativamente rigorosos com os tempos, até porque um bocadinho antes das 3 temos que estar despachados por razões também da agenda parlamentar do plenário, mas penso que o tempo é mais que suficiente para o nosso debate e passava-vos desde já à vossa palavra, agradecendo também a presença e dizendo que é com muito gosto que vos recebemos aqui nesta que é a Casa da Democracia e que também salvar este direito de petição, que é um direito de cidadania muito importante e que para a Assembleia da República é muito importante e que certamente todos os meus colegas deputados concordam com a importância também deste direito de cidadania. Muito obrigado. Desde logo agradecer a disponibilidade dos senhores e senhoras deputados em nos receber e de ouvir as nossas preocupações. De referir que estamos aqui apenas 4 dos 237 assinantes iniciais desta petição, que representa cerca de 70% da população de Porto de Mui, e temos mais 25 assinaturas, caso nos seja aceito adicionar as já entregues. De acordo com a petição, há mais de 15 anos que se fala na necessidade de eliminar a passagem de nível da linha do Norte, junto ao apiadeiro de Santana Cartacho, e com a passagem superior que viesse a ser ali construída, se resolvesse também o problema da degradação da velha ponte rodoviária na Estrada Nacional 3.3, que faz a ligação do Cartacho a Porto de Mui e Valada. Nada foi feito até agora e a situação agravou-se com o encerramento ao trânsito da ponte rodoviária junto a Santana, devido ao avançado estado de degradação, pondo em causa a segurança de quem nela circula. Esta situação atinge diretamente a população de Porto de Mui, que passou a ter de fazer o dobro dos quilómetros para chegar à sede do concelho, onde estão centrados os serviços, as escolas, o comércio, as empresas, atividades desportivas, etc. Os trabalhadores, seja os que trabalham no campo e que vivem nas freguesias do Cartacho e Vila Xandorique, sejam quem trabalha no comércio, empresas na sede do concelho e vivem nas povoações de Porto de Mui e Valada, que por ali passam ou passavam, veem acrescidos os custos com as suas deslocações para o trabalho sem alternativas de transportes públicos com ofertas compatíveis com os seus horários. Tratando-se de uma zona agrícola, a falta desta ligação obriga a deslocações muito superiores, tendo em conta as limitações de circulação a veículos pesados nas restantes artérias de ligação disponíveis, provocando um aumento do trânsito pesado nas localidades de Porto de Mui e Valada. Ora, o encerramento desta ponte aumenta para o dobro de tempo e os custos de deslocações de quem por ali passava. Sentimos-nos mais inseguros, seja no caso de uma doença súbita, seja em caso de acidente ou mesmo de um incêndio, com o tempo de resposta dos meios de socorro e de segurança duplicado. Todos sabemos que o tempo de resposta de socorro pode fazer a diferença. O desnivelamento da passagem de nível é também um anseio dos habitantes do concelho de Cartacho. São inúmeros os acidentes mortais registados naquela passagem de nível. Ainda esta semana lamentamos um atropelamento mortal. Está anunciado pelas Infraestruturas de Portugal IP, da página 134 do documento do Diretório da Rede 2025, o início da empreitada de construção de uma passagem superior e respectivos acessos para a supressão da passagem de nível, junto ao apiadeiro de Santana Cartacho, dando lugar a uma nova ponte na Nacional 3.3, em substituição da atual que está encerrada com início no último trimestre de 2024, o que não aconteceu.
Assim, deixo algumas perguntas. Por que razão não se iniciaram as obras? Porque não se coloca uma estrutura provisória militar até que se iniciem e concluam os trabalhos de construção da nova ponte. Outra situação que nos suscita de grande preocupação é a Ponte Rainha Dona Amélia, construída em 1903 para servir a linha ferroviária de Vendas Novas, foi em 2001 reconvertida para trânsito rodoviário e pedonal. Assim, atualmente, a mais importante via de comunicação entre os concelhos de Cartaz e Salvaterra de Magos. É a ligação que atravessa o Rio Tejo para se dirigirem aos apiadeiros ferroviários de Santana Cartaz e de Reguengo Val da Pedra. Permite a ligação dos agricultores aos seus terrenos e searas na outra margem. Em tempo de cheias e inundações, é a via que garante a ligação rodoviária para as populações de Porto Moinhos de Valada e Reguengo de Valada, sendo que as restantes ligações ficam submersas. Atualmente, a sua gestão está protocolada entre as infraestruturas de Portugal e as autarquias do Cartaz e de Salvaterra de Magos, assumindo os municípios as responsabilidades globais da manutenção geral da estrutura metálica e de vigilância permanente e rigorosa sobre o comportamento das fundações. A AIP compete colaborar na análise e assistência técnica que seja requerida, através dos registros periódicos a realizar pelos municípios. A AIP realiza ainda as intervenções necessárias para salvaguardar o funcionamento das fundações da ponte, sendo no âmbito desta competência que efetuou em 2022 um investimento de cerca de 1,7 milhões de euros, visou reforçar as condições de integridade dos pilares da ponte e a proteção das fundações contra os efeitos da erosão provocada pela corrente do Rio Tejo. Por sua vez, os municípios do Cartaz e de Salvaterra de Magos nada têm feito pela manutenção e conservação da estrutura metálica da ponte. O resultado está à vista de todos. Nos acessos, há falta de equipamentos de segurança, como os ralis de proteção e iluminação. Existem sinalização danificada, deficiente ou insuficiente, com os pórticos de limitação à altura constantemente a serem derrubados. Na estrutura metálica, os corrimões de proteção de peões velocípedes estão destruídos devido a acidentes, o piso apresenta desnível entre os módulos que compõem possivelmente pela circulação de viaturas com o peso superior ao permitido e a falta de pintura da estrutura metálica, conferindo-lhe uma proteção necessária. No dia em que entregamos uma cópia das assinaturas desta petição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cartaz, foi referido não haver condições financeiras dos municípios para realizar as intervenções de reparação, manutenção, conservação da estrutura da ponte. Perante tal informação, assume-nos preocupação crescente nestas condições que o futuro está reservado a esta estrutura. A Assembleia Municipal do Cartaz, reunida a 19 de dezembro de 2024, aprovou por unanimidade uma moção que propõe um estudo exaustivo e concreto das obras necessárias para a requalificação da estrutura da ponte Rainha Dona Amélia, em que seja dada a atenção necessária a esta estrutura, com a realização de obras de manutenção mais pequenas, mas tão necessárias, nomeadamente dos corrimões, dos raios de proteção dos acessos, da sinalização e dos elementos e meios de segurança da estrutura da ponte e dos seus utentes. Na mesma Assembleia foi aprovada por maioria, apenas com uma abstenção, uma moção a exigir a urgência e a construção de uma nova ponte em Santana Cartaz e a eliminação da passagem em nível da linha do Norte, exigindo às entidades competentes maior celeridade na sua concretização. Assim, apelamos aos senhores deputados e deputadas que intervenham das entidades competentes, exigindo aos responsáveis pelas infraestruturas ou por estas infraestruturas a sua responsabilidade e celeridade na concretização das obras de construção e requalificação que se impõem. Tenho dito. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer usar os 2 minutos e meio que ainda restam. Não sendo o caso, agradecer pela vossa intervenção inicial. Passava desde já ao Sr. Deputado. Só 2 minutos e meio, sim. Neste momento, muito sentido que as passagens, que haja a continuação de passagens de nível sem ser desniveladas na linha do Norte, não é? Atendendo e que inclusivamente entre Lisboa e Santarém, aquela ali de Santana era de facto ainda, quando a ponte funcionava, que estava, portanto, ativa, não é? E que, como também sabemos publicamente, de vez em quando houve acidentes e houve diversos mortos.
Portanto, é talvez também mais uma razão que nós também pensamos que se deve requerer a atenção dos nossos, nestes casos parlamentares e posteriormente do Governo, para resolverem, de facto, uma situação que é grave. Já agora, adiantar, que pode não ser causa direta, mas na freguesia de Valada e de Porto Muje, que são aquelas, enfim, a freguesia de Valada que engloba Porto Muje, são zonas ribeirinhas que, inclusive, estão condicionadas com os leitos da cheia e que, como foi dito, uma estrada, em termos de evacuação, seria essencial. E já foi uma freguesia que teve à volta de 4.000 pessoas, 3.500 pessoas, e que, atendendo a estas circunstâncias de limitações, neste momento é capaz de ter cerca de 1.000 habitantes. E é uma população que fica aqui, enfim, a meia dúzia de quilómetros de Lisboa. É só. Obrigado. Muito obrigado. Não havendo então mais intervenções da parte do grupo de peticionários, passava desde já ao Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Grupo Municipal, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático, cumprimentando-o também por estar aqui presente na Comissão de Economia, e passava desde já a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente e começo por aí os senhores peticionários, Edgar Melo, Fernando Cardoso, Luís Fonseca, Orlando Silva, saudando naturalmente esta iniciativa de cidadania, que é para isso também que nós cá estamos, os deputados e o Parlamento, para aceder a estes pedidos, a este tipo de documentos e, no fundo, ouvir aquilo que são as preocupações das populações, que são também as nossas preocupações. E no caso concreto do tema desta petição que os senhores aqui trazem e que recolheram as assinaturas destes cidadãos, nós, o Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, que reconhece esses problemas e, ao mesmo tempo, também reconhece a antiguidade desses problemas. Os problemas na ponte Rainha Dona Amélia e na ponte Santana não são problemas de agora, são problemas de há muitos anos e são problemas que, naturalmente, nós temos todo o interesse em ajudar a resolver. Mas convém também não esquecer que, ao longo dos últimos anos, nomeadamente, o Partido Socialista teve condições para resolver estes problemas, porque governou a Câmara Municipal do Cartaxo durante muitos anos e esteve no Governo da República durante muitos anos e, na verdade, os problemas não foram resolvidos, pelo contrário, intensificaram-se. E, portanto, a nossa intenção é ajudar agora a ultrapassar estas questões. Relativamente à ponte Rainha Dona Amélia, os senhores já fizeram aqui uma resenha daquilo que é o problema da ponte. Efetivamente, o Estado, em tempos, fez aquilo que foi a reparação de pilares e fundações, mas cabe, no acordo estabelecido, aos municípios de Salvaterra de Magos e do Cartaxo procederem à reparação do tabuleiro da ponte. E, portanto, estamos convencidos que vai haver um esforço aqui de estabelecimento de um acordo que possa, no futuro, levar a bom porto esta preocupação que é dos dois municípios, mas é também de todas as pessoas da área da agricultura, mas também os cidadãos normais que fazem aquela travessia e que precisam da ponte em condições para acederem de uma à outra margem. Relativamente à ponte de Santana, é outro problema que naturalmente nós reconhecemos e que temos toda a vontade de resolver. A Infraestruturas de Portugal é, de facto, a entidade que vai ter essa obra em mãos e que tem o encargo financeiro da obra. Como é do vosso conhecimento, os projetos e essas obras integram o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e, portanto, aquilo que nós podemos aqui dizer é aquilo que está estabelecido, que haverá neste primeiro semestre de 2025 o lançamento do concurso. Esperamos ter a consignação da obra em 2026, num valor de investimento estimado em 12 milhões de euros. E, portanto, terminava aqui apenas deixando esta nota. Temos muita vontade de resolver e termino com uma nota final, que é reconhecer também, e acho que é justo, o trabalho que o Executivo da Câmara Municipal do Cartaxo tem feito na procura de soluções para ultrapassar estes problemas, tanto junto do Governo como junto de todas as entidades
que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Dr. João Heitor, tem batido à porta. Muito obrigada, Sr. E Deputado. nós vamos certamente conseguir atender às vossas preocupações e levar a bom porto aquilo que são preocupações de todos. Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Oliveira, e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar agora, nesta qualidade, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os peticionários e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar este esforço de democracia e a importância desta participação cívica. É um tema antigo, é um tema conhecido da região. Em relação à Ponte Rainha Dona Amélia, nos governos do Partido Socialista, existiu a intervenção naquela que era também as razões de infraestrutura, para impedir também razões de segurança e queda da própria ponte. Isso foi feito e, como já foi aqui referido, existe agora a outra parte que seria, naturalmente, da responsabilidade dos municípios, quer do Cartaxo, quer Salvaterra de Magos. Percebemos que é um esforço financeiro muito grande para os municípios, essa colocação, e defendemos, naturalmente, que se deve tentar entrar em bom porto entre o Governo e também as câmaras municipais para tentar encontrarmos aqui uma solução. Dizer, naturalmente, e sublinhando, que em relação à Ponte Rainha Dona Amélia, a parte mais perigosa e sensível, que era a questão da infraestrutura, da própria perigosidade, também teve uma intervenção nos últimos governos do Partido Socialista que permitiu a sua resolução. Em relação ao denominado Viaduto de Santana, a única coisa que posso dizer é que ele está previsto também naquela que é o Plano de Investimentos Plurianuais 2001-2027, foi ainda colocado nesse Plano de Investimentos pelo último governo do Partido Socialista para realizar até 2027. Naturalmente, sem qualquer tipo de problemas a colocar essa expressão, é uma vergonha aquele problema não está resolvido. Morrem pessoas naquela via. Ainda esta semana tivemos notícias de casos desses e não tenho qualquer tipo de problema de qualificar como uma vergonha também do próprio Estado não ter resolvido aquela questão. Porque um atravessamento da linha do Norte com comboios de alta velocidade, os alfas pendulares, os intercidades, a passarem ali. Sem um atravessamento em segurança, obviamente, não é compatível com aqueles que são os parâmetros de um Portugal contemporâneo e do mundo contemporâneo. É claramente algo que já devíamos ter deixado a nível do nosso país. Por isso, naturalmente, é um processo longo, que se arrasta há muitos anos, está no plano de investimento colocado para o investimento em 2001 e 2027, faremos tudo para também, junto do Governo, fazer as propostas necessárias para isso, para termos essa garantia. Dizer que no passado, já no governo, o representante do Partido Socialista várias vezes questionou o Governo até por escrito sobre este assunto e que, naturalmente, aproveitando também a vossa petição, teremos também novas iniciativas, quer de pergunta ou mesmo um projeto de resolução sobre o assunto, visando também aquela que é a pressão pública sobre o tema, dizendo que em relação à Ponte Rainha Dona Amélia, a parte da infraestrutura está resolvida, falta resolver outra questão, e em relação ao Viaduto de Santana, naturalmente temos que encontrar uma solução urgente para o tema. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, e dou a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Luísa Ariosa. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Peticionários, muito obrigada por terem vindo e a todos um bom ano. Lemos atentamente a vossa petição e conhecemos bem a realidade. A Ponte Rainha Dona Amélia foi mandada construir pelo Rei Dom Carlos, unindo Porto de Muges, no concelho do Cartaxo, distrito de Santarém, com o concelho de Salvaterra de Magos, do mesmo distrito, para fazer a ligação ferroviária e pedonal entre as duas margens do rio Tejo. Posteriormente, foi reabilitada para, além de ferroviária e pedonal, permitir a circulação rodoviária. É uma importante via de comunicação que, infelizmente, está vedada aos veículos pesados. Tem uma circulação alternada devido a possuir apenas uma faixa de rodagem para os dois sentidos. Estes dois concelhos ribeirinhos são concelhos rurais, onde a passagem de tratores pela ponte é necessária para os seus agricultores e para os seus agentes económicos. A ponte mais próxima, onde são permitidos veículos pesados, encontra-se em Santarém, a uma distância de cerca de 20 km. A necessidade de construção do reforço da ponte para uma segunda via rodoviária, onde seja permitido o trânsito a veículos pesados,
ou mesmo uma segunda ponte, é uma necessidade premente para os municípios dos dois concelhos e justificável pela quantidade de veículos que circulam na atual ponte, assim como para o desenvolvimento económico dos dois concelhos. O Partido Chega tem apresentado em Assembleia Municipal do Cartaxo estes temas, mas até ao momento, tanto o Governo como o Executivo Camarário não têm dado a resposta necessária para a sua resolução. Também a ponte rodoviária que liga o Cartaxo a Porto Muge encontra-se encerrada ao trânsito por estar em perigo de derrocada. O seu encerramento causou grande descontentamento nas populações, já que terão de fazer mais quilómetros para passarem de uma freguesia para a outra. A ponte situa-se a escassos metros da passagem de nível da linha do Norte, junto à estação ferroviária de Santana Cartaxo. Há mais de 15 anos que se fala na necessidade de eliminar esta passagem de nível. As populações pedem a construção de um viaduto, de modo a resolver também e definitivamente o problema da ponte acima citada. Como refere esta petição, muitos têm sido os projetos e as promessas, mas nada foi feito até agora, sem ser o adiamento de uma obra que é indispensável para as populações do concelho do Cartaxo. Esta passagem de nível já tem sido local de vários acidentes trágicos, tendo ceifado 2 vidas de jovens no último ano e esta semana mais um acidente mortal. Na estação da CP do Setil, que é a estação logo a seguir a esta estação de Santana Cartaxo, também no concelho do Cartaxo, o túnel rodoviário existente não tem altura suficiente para a passagem das ambulâncias e com as chuvas fica inundado e vedada a sua passagem também para os veículos ligeiros. No Orçamento de 2025, o Partido Chega colocou ao Ministro das Infraestruturas a questão da construção do viaduto de Santana, pelo que esta petição, além de muito pertinente, vai de encontro às necessidades das populações. Podem contar com o Partido Chega para a apresentação de um projeto sobre esta temática. O Partido Chega acompanha esta petição e, pela sua importância, solicita que os grupos parlamentares aqui presentes também a acompanhem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente e Srs. Deputados e aos peticionários. Queria dar-vos as boas-vindas, saudar a vossa iniciativa. É uma realidade que conhecemos bem, particularmente, enfim, durante vários anos em que tive a honra de ter sido deputado pelo Círculo de Santarém, cruzei várias vezes essa ponte e devo dizer que a primeira vez que o fiz foi com algum temor reverencial, não é? Enfim, mas depois as pessoas habituam-se e habituam-se mal, porque de facto estamos a falar de infraestruturas que são muito perigosas, dada a sua, ao ponto de naturalmente uma delas ter sido encerrada, sem que haja uma alternativa, e no caso da ponte Rainha Dona Amélia também carece de uma requalificação urgente. Eu há pouco dizia aqui a brincar, antes de começarmos a reunião, um colega deputada que passou aqui que não conhecia a ponte, eu disse-lhe que a ponte Rainha Dona Amélia está no estado em que provavelmente estaria a Rainha Dona Amélia se ainda fosse viva, ou seja, já ultrapassou há muito aquilo que é o prazo de validade. E portanto quer a situação que colocam relativamente à passagem de nível sobre a linha do Norte, a passagem da linha do Norte, a necessidade de desnivelar a passagem da linha do Norte. Quer a questão que coloca relativamente à requalificação da ponte Rainha Dona Amélia fazem todo o sentido. Sabemos que são reivindicações de há muito das populações dos dois concelhos, de Cartaxo e também de Salvaterra de Magos, e pela nossa parte queria dizer que poderão contar com o empenho e com a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, no sentido de que a Assembleia da República possa dar alguma contribuição para a resolução deste problema por parte das entidades que têm a competência, obviamente, e que têm o poder orçamental para levar por diante a resolução destes problemas. E, portanto, poderão contar connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não assistindo mais nenhum grupo parlamentar presente, passava então aos peticionários, se assim o entenderem, para darem uma nota final sobre o assunto. Muito obrigado.
Então, boa tarde. Também agradecer a todos aqui a presença e a oportunidade que nos deram de apresentar aqui estes problemas que afligem ali o Concelho do Cartaz e a sua população. E em relação, portanto, ao que aqui foi dito, referir que é com agrado que vemos que todos os grupos parlamentares acolheram bem a nossa petição e que é uma preocupação também de todos na sua resolução. E pronto, e temos a esperança de que com portanto, a vossa contribuição este assunto tenha uma solução mais urgente. Referimos aqui, deixamos aqui uma questão que não foi mencionada por nenhum grupo parlamentar, do porquê de não se colocar ali uma estrutura provisória que sirva, portanto, à passagem da população por ali, pela ponte que está encerrada, enquanto não se concluem os trabalhos de construção da nova ponte junto ao Piadeiro de Santana. Portanto, uma estrutura tipo uma ponte militar era facilmente ali, portanto, colocada e solucionava o problema da passagem e evitava os custos adicionais e o tempo de resposta até dos meios de socorro à população. E pronto, e em relação à ponte Rainha Dona Amélia, há uma carência urgente, portanto, na requalificação dos pontos mais prementes de segurança em relação aos raios ali nos acessos, a sinalização, a própria passagem, a travessia é estreita e com os corrimãos no estado em questão dificulta ainda mais a passagem de quem utiliza a ponte, devido a eles não estarem lineares à passagem, portanto estão torcidos, estão alguns caídos para o lado da via de passagem. E pronto, e era isso que nós, portanto, apelávamos aos senhores deputados que fizessem alguma pressão junto das entidades competentes para que estas situações fossem resolvidas num menor curto espaço possível. E vou ver se aqui algum dos meus camaradas tem mais alguma coisa a colocar. Muito obrigado. Mais alguém quer? Era só para tentar complementar e dizer o seguinte: a ponte Dona Amélia, desde que foi reinaugurada para o trânsito rodoviário de cerca de 2001, nunca mais foi intervencionada no tabuleiro, apesar da responsabilidade das câmaras municipais do Cartaz e de Salvaterra. Foi só alvo de algumas pinturas. E as câmaras estão, no protocolo, estão responsabilizadas por isso. E até gostava que aqueles que já não passaram lá pudessem vir a passar, os seus deputados e toda a gente, para ver que há anos que há raios que estão na direção do trânsito que não estão colocados. E já houve vários despistes e vamos a ver se, portanto, não convém que haja desgraças e era uma resolução, aqui neste caso até não é talvez a nível governamental neste momento, mas que sejam tomadas medidas, porque, enfim, de facto a Câmara do Cartaz também já está há 4 anos em novo executivo e também por isso não fez nada. Em relação à ponte. Em relação à ponte, à substituição da ponte sobre a Val Real, ou Val de Rio Maior, era também reafirmar que já em 2012 tinha sido adjudicada a construção de um viaduto. E houve encaminhamento por parte, penso eu que dizem aqui, da REFER e da IP e da Câmara Municipal, só que, segundo dizem, por motivos de falta de meios financeiros da Câmara Municipal do Cartaz, ela não se foi concretizada. Desejamos que tudo aquilo que foi dito neste momento venha a concretizar-se, porque é essencial para o desenvolvimento. Aquilo é uma via estrutural, não só para os concelhos limítrofes, mas também para Rio Maior, pelo menos naquelas zonas que queiram vir para Sul, e vice-versa, que de Cruz queiram vir para Norte. E só não passam porque, portanto, não há condições para outros tipos de veículos, não é? Porque eventualmente possa ser reformulada, porque ali passavam comboios carregados do carvão que vinha de Sines para Abrantes, é porque em determinada altura, depois foi substituída por esta, portanto, com uma remodelação conseguia-se melhorar a capacidade da passagem de veículos e dava uma bastante dinâmica ao Conselho. Obrigado.
Muito obrigado. Não existindo mais intervenções dos peticionários, agradecer-vos muito a vossa presença, agradecer também aos senhores e senhores deputados. Depois vai ser um relatório desta audição, também da questão. Os partidos, depois, naturalmente, podem também fazer as iniciativas que assim o entenderem. E do relatório também vai ser dado conhecimento quer aos grupos parlamentares, quer também aos senhores peticionários, e agradecer-vos novamente pela disponibilidade de estarem aqui na Casa da Democracia a defender aqueles que são os interesses também da vossa região. Muito obrigado. Nós também agradecemos.